Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta segunda-feira aqui tá recheado. Vamos falar de muito futebol, mas vamos destacar principalmente a partida de CSA e Figueirense, que ficaram apenas no empate. Para isso, vamos conversar com ele novamente, mais uma vez aqui no estúdio. Fábio Novaes, estamos junto, meu irmão. A dupla dinâmica. Torres Gêmeas. Ainda saiu duplia. A dupla dinâmica está de volta aqui, segunda-feira, rapaz. Começo de semana, né? Desejar a todos aí, os nossos queridos telespectadores, uma ótima semana. Cansado. O que aconteceu no final de semana? Esse final de semana teve 2 convites, né? Irrecusáveis, 2 aniversários, a gente teve que participar ali. E você, como um cara que tem que fazer a sua parte dos convites, não poderia recusar esses convites irrecusáveis e fez presença nessas festas aí irrecusáveis. Seria, assim, extremamente irrecusável recusar algo que não é recusável. Exatamente. Mas vamos falar de futebol, Fábio? Vamos embora? CSA e CRB que estão disputando aí para ver quem fica mais tempo sem ganhar. Assim, né? Nos campeonatos brasileiros, né? Exatamente. Porque o CSA lá no Nordestão tá bem, na Copa do Brasil tá chegando o dia aí. Mas aí, o CSA 4 jogos sem ganhar na Série C, CRB 5 jogos sem ganhar na Série B. Vamos ver onde é que vai acabar essa disputa aí, né? Tá na hora de acabar já, rapaz. Bota na tela aí os gols de CSA e Figueirense. O CSA que começou o jogo melhor, mas o Figueirense é aquele negócio, né? Quem não faz, leva. O Figueirense chegou, jogadinha ensaiada aí, ó. Botou pro meio, Felipe Augusto, ex-CSA, fez o primeiro gol do Figueirense. E aí o CSA, ele foi pra cima. O Figueirense que teve poucas chegadas no ataque. Quando chegou foi perigoso. O CSA na base do abafa, colocou o Robinho, que vinha um pouco sumido aí. O Robinho, na base da loucura, fez o gol de empate, mas ficou por isso mesmo. O CSA até tentou. Nesse momento do jogo, Fábio, o CSA era na base da vontade mesmo, porque a organização não tinha mais nenhuma. O CSA que começou com o Igor Bahia novamente no primeiro tempo, fez uma partida muito abaixo do Igor Bahia. Realmente o CSA precisa ir para o mercado contratar, porque do jeito que tá, não vai conseguir desenvolver um bom futebol, ficar dependente apenas de um jogador de 36 anos, que é o Thiago Marques, que já volta na próxima partida contra o Londrina. Mas o Igor Bahia errou tudo o que tentou no primeiro tempo, e aí para o segundo tempo, você tem o Clenison no elenco, você não relaciona ele. Você tem apenas o Igor Bahia de centroavante. Teve que improvisar. Colocou o Baianinho no lugar do Igor Bahia. E o Baianinho jogou ali de falso 9. E na primeira jogada de pivô do Baianinho ele acertou. E o CSA quase conseguiu fazer um gol com o Brian no começo do segundo tempo. Coisa que o Igor Bahia tentou o jogo todo e errou bastante. Quem errou muito também ontem foi o Guilherme Cachoeira. Errou bastante o Guilherme Cachoeira. É um jogador muito bom, mas toda vez que precisa ser decisivo, ele vacila. Igor Bahia é um caso a ser estudado, né? Porque foi um início de temporada muito bom dele, né? Fazendo gols, estava até aquela disputa ali, se joga Thiago Marques, se joga Igor Bahia. No Clássico das Multidões jogaram até os dois juntos e jogaram muito bem. Deixou a zaga do CRB perdida ali naquela partida. Então é um caso a ser estudado, entender aí se é algo físico, se é algo mental, né? Porque o jogador é um ser humano também, né? É falho, tem seus problemas pessoais também e que às vezes leva ali para dentro de campo. Então é um caso a ser estudado porque é um ativo do CSA, foi um jogador já importante, hoje nem tanto, porque vem mal, mas é um caso aí para o CSA ter um pouco mais de carinho aí, porque é um jogador que a gente sabe que tem uma qualidade boa para jogar o Campeonato Brasileiro da Série C. E ontem na rádio eu fico perguntando, cadê o setor psicológico aí, o setor de psicólogo do CSA? Porque claramente o problema do Igor Bahia não é técnico, não é tático, não é nada, porque o jogador entregou muito no início do ano, é psicológico. O Igor Bahia, ele tem que ser colocado para jogar agora apenas fora de casa, até recuperar a confiança, porque na pressão que estava ontem, é erro zero. Ele não pôde. Primeiro erro que ele deu, com 30 segundos de jogo, a torcida já perdeu a paciência com ele. Então, o Igor Bahia, ele tá num momento muito delicado mental. Então tem que ter calma, tranquilidade e colocar ele para jogar fora de casa, porque se for no Repelé lotado, ele não vai conseguir jogar. É erro zero para ele atualmente. E aí o CSA tem que avaliar isso e tem que ir pro mercado, porque, vamos lá, a gente olha, o problema é técnico? Não. Igor Magalhães, não vejo ele saindo agora do CSA. O problema é vontade? Não. Quem estava no jogo viu ontem, os jogadores se cobrando muito dentro de campo, muita vontade dos jogadores, muita vontade mesmo. A entrevista do Camacho depois do primeiro tempo, muito satisfeito. Então assim,
problema não é vontade, o problema não é dinheiro também, já tá pago o salário aí de antecipado, premiações em dia, tudo em dia, então o problema também não é financeiro. Então qual é o problema? Qualidade de elenco. O CSA não tá conseguindo ter um elenco para chegar nessa reta final com aquela qualidade que a gente viu no começo, mas no começo do ano as equipes estão começando a se formar, começando a ficarem prontas. Agora é que o bicho está pegando mesmo. Equipes como Figueirense, Londrina, Ponte Preta começam a se reforçar e aí o sarrafo sobe. Muitos jogadores que não estão sendo aproveitados na Série B vêm jogar a Série C. A qualidade dos times aumenta e o CSA está ficando para trás nisso. O CSA trouxe inúmeros jogadores aí que não vieram para vestir a camisa. Chegaram, fizeram a estreia e depois sumiram. Entra um jogo ali, um jogo aqui, o próprio Danilinho, Gabriel Vieira, Clenison chegaram, fizeram 2, 3 jogos aí depois somem, reaparecem. E na coletiva do Jadson da Oliveira ele fala que não vai dispensar ninguém, por gratidão, pelo que fizeram. O que é que fizeram, meu Deus, pro CSA? Ele até citou o Robinho, e eu peguei um pouco no pé do Robinho, que eu falei que o Robinho tinha feito só um gol contra o Asa lá, que nem classificou, mas aí ele volta ontem e faz o gol. Então o Robinho é o artilheiro dos gols improváveis aí. Mas tirando ele, tem muitos nomes aí que o CSA não precisa ter no elenco, porque não está fazendo a diferença. Outra questão, Felipe, também aí que deve ser estudado pela comissão técnica, diretoria do CSA, é a questão do foco, né? Às vezes você direciona muito seu foco para uma competição e esquece de outra, né? Você está muito próximo de chegar a uma final da Copa do Nordeste, né? Tá chegando aí um jogo contra o Vasco. É um time grande, o Vasco não vem bem, vem perdendo, levando goleada, mas é um time grande, né? Os jogadores querem aparecer nesse momento porque é transmitido aí para todo o Brasil. Então é outra coisa que deve ser observado muito bem pelo CSA, pela comissão técnica principalmente, que é a questão do foco. Isso aqui em Alagoas, a gente já passou ano passado com o CRB, que colocou todo o seu foco na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste, e o final desse filme a gente já sabe como foi, né? Foi nas últimas rodadas lá do Campeonato Brasileiro da Série B, tentando se livrar do rebaixamento, tentando se livrar até que conseguiu. Mas para conseguir isso, gastou muito dinheiro. Trouxe técnico renomado, trouxe outros jogadores. Então essa questão do foco é algo que tem que ser muito bem observado pela comissão técnica e diretoria do CSA. É isso aí. Então agora vamos escutar as tratativas do técnico Igor Magalhães e o porquê dele ter colocado o Robinho depois de muito tempo na partida. Nós pegamos um adversário muito difícil, muito duro. Um adversário que tem bons jogadores, mas nós construímos muita coisa. Infelizmente o nosso momento não é bom. E aí a possibilidade que eles tiveram de uma escapada pelo corredor, faltou um pouco mais o nosso encaixe de área, aquilo que a gente trabalhou muito durante a semana, porque a gente percebia muito que eles tinham uma jogada nesse sentido. E o nosso momento, como não é bom, a única escapada que eles tiveram, eles conseguiram fazer o gol, mas nós tivemos um grande volume, mas nós não conseguimos transmitir em gol. Nós temos que continuar perseverando, lutando, porque a competição ela vem mostrando que ela é muito difícil, não vai ser fácil para ninguém. E o nosso momento, como não é um momento muito delicado, a gente tem que vir para essa retomada logo de vitória para a gente continuar a nossa caminhada. Na verdade, o Robinho teve um problema de lesão, ele ficou um bom tempo parado e aí atrapalhou muito a sequência dele. E a gente precisava dar uma oxigenada em termos de característica, né? O Thiago já estava fora por lesão, a gente não tinha ninguém, o único jogador com característica diferentes para fazer um atacante infiltrador por dentro era ele. E a gente conta sempre com a possibilidade de que ele também tem essa possibilidade de finalizar, a bola sempre sobra no pé dele. Então, gerou um pouco de dúvida no começo da semana para até começar com ele, né? Mas a gente tinha um ímpeto de ter a condição de ter um finalizador parado dentro da área para incomodar a linha defensiva dele, mas o nosso momento não é bom e aí quando a gente lançou ele, começamos a infiltrar muito, aí é bola mais de espaço, né? Ele é um jogador que recebe mais bola de espaço em vez de ficar sustentando. Eu acredito que assim, o nosso momento realmente não é bom, mas eu acredito que nós fizemos um bom jogo. É isso aí, o momento do CSA não é bom, mas eu também concordo com ele que o CSA fez um bom jogo. Mas um bom jogo focado ali em posse de bola, em vontade, porque de bola no gol, que é o que importa de verdade, não foi um bom jogo. Não é aquele caso, Fábio, que tem dia que é noite, que a bola não vai entrar. É porque é aquele caso de que não tem qualidade para botar a bola para dentro.
querem fazer gol dentro do gol. Quantas vezes eu vi o jogador livre para chutar e tentava dar um drible a mais? Aconteceu com o Baianinho, aconteceu com o próprio Robinho, depois dele já ter feito o primeiro gol. Ele teve a oportunidade de chutar, não teve confiança com a esquerda, puxou para a direita e foi desarmado. Então, eu acho que o CSA ele tem que fazer tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tem que olhar para o mercado com mais carinho e ir atrás. Em questão do foco, o próprio Jadson já disse também que é a Série C, que tem bicho para a Série C, mas isso não está claro porque a gente vê que na Série C está patinando aí a 4 jogos. Beleza, pessoal? Vamos ver agora então os jogos da Série C e resultados. Bota na tela aí. Vai lá, Fábio. Ituano foi derrotado pelo Botafogo por 3-0, ABC 3, Maringá também 3, Londrina 2, Itabaiana 0, Ponte Preta 2, Floresta 1. 1-1, CSA e Figueirense, a gente já falou sobre essa partida aqui. Confiança 3, Tombense 2, Ipiranga foi derrotado dentro de casa por 2-0 para o São Bernardo. E o Retrô, rapaz, venceu aí, o Lanterninha venceu por 2-1 o Brusque fora de casa. Finalizando essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, às 19h30, teremos 2 jogos. Náutico e Caxias, Caxias que é o líder da competição, Anápolis e Guarani. Pula já para a classificação, que mesmo com empate, o CSA entrou no G8, está de volta ao G8, mas temos jogos a ocorrer ainda. Guarani ainda joga, Náutico ainda joga, né? Agora o Náutico pega o Caxias, né? Vamos torcer então pro Caxias ganhar. O Guarani pega quem, Fábio? O Guarani ele vai pegar ali. O Anápolis, é? Anápolis, isso. Pronto, então é Anápolis. Torcer pro Anápolis e torcer pro Caxias, pro CSA se manter aí no G8, porque é dessa forma que o CSA pode se manter, torcendo para os outros porque não fez o seu dever de casa. Vamos falar agora então de CRB, o CRB que vem de derrota não, vem de empate. Mas vem de mais um jogo sem vencer e vai pegar agora o Vila Nova na terça-feira. 5 jogos sem vencer, rapaz. O CRB tá ganhando, né? O CSA 4, o CRB 5. Rapaz, eu quero ver onde é que vai acabar isso. Exatamente. Eu espero que acabe logo, né? Tanto para o CSA quanto para o CRB. Vamos ver a coletiva do goleiro Vitor Caetano. Foi destaque do jogo agora, justamente. Mas saiu para entrar o Albino. Ele falou sobre a partida e falou também depois sobre a relação entre os goleiros ali, né? Porque você substituir o Matheus Albino não é muito fácil, não. Mas ele se saiu muito bem. Vamos lá. Sabíamos que ia ser uma missão muito difícil lá contra o Operário. A gente fez um jogo bem truncado. O que a gente não pode é perder a convicção no trabalho. A gente vem fazendo bons jogos, mesmo faltando aquele detalhe na parte final. Só que é continuar trabalhando, continuar com os pés no chão, porque sabemos que o tanto que a gente trabalha, logo o resultado positivo vai voltar a acontecer. Como eu falei, a gente tem que seguir convicto no nosso trabalho, convicto no que a gente vem fazendo no dia a dia e pensar jogo a jogo. O campeonato é longo, é manter focado, manter se cobrando e viver jogo após jogo. Nosso grupo de goleiro, não só com o Matheus Albino, mas também com o Fábio, com o Pablo, a gente tem uma parceria muito grande, uma amizade além das 4 linhas, né? Então isso facilita nosso dia a dia de trabalho, né? Todo mundo trabalhando, sendo profissional, em busca do seu espaço. Então nossa relação é muito boa. Isso é importante, a relação dos jogadores estão boas, mas a relação entre jogadores e torcida não está tão bem não, está um pouco estremecido. E o CRB que vai jogar contra o Vila Nova fora de casa é uma partida dificílima, mas é algo aí que o CRB pode vencer e ganhar confiança para as próximas partidas. Vamos ver aí os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Abriu a rodada, né? Perdeu posição, Fábio, CRB? Perdeu uma posição, mas deu sorte, viu, Felipe? A gente vai falar sobre isso já já. Deu muita sorte nessa rodada do CRB, viu? Pelo amor de Deus, né? Criciúma aí que ganhou do Atlético Goianiense, o Atlético que ganhou da Ferroviária, o Goiás que venceu do Cuiabá, olha o Paysandu aí, rapaz, 5-2 o antigo líder, Curitiba, rapaz. O Avaí ficou apenas no empate com o próximo rival do CRB, o Vila Nova. O Volta Redonda perdeu de 3-2, ganhou de 3-2 do Atlético Paranaense e o Amazonas ganhou de 3-0 do Botafogo de São Paulo, além da vitória da Chapecoense contra o América Mineiro. Chapecoense que entrou no G4. Vamos ver a classificação? Coloca aí na tela, Thales. Ó, já tem um novo líder, Goiás. O Curitiba foi derrotado, né? Mas eles estavam brigando ali com o mesmo número de pontos. Chapecoense entrou no G4. O CRB perdeu uma posição ali, Felipe, mas
aquilo que a gente falou Dos continuou. males o menor, né? Ó, ficou a 4 pontos do Z4 e a 4 pontos do G4. Tá ali, o problema é que se Começou não assim, pontuar, terminou assim. O problema é que se É. não pontuar, o Z4 chega nele, mas o G4 só se afasta. O jogo do CRB agora é um jogo de 6 pontos, né? Porque o CRB tem 22 pontos, Vila Nova tem 24. CRB vencendo, ultrapassa o Vila Nova. Não já deixa o o Vila Nova adversário pra trás. pontuar e ainda ultrapassa um jogo Isso de aí. 6 pontos. Vamos ver aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B que está se apresentando para esta semana. Começa amanhã, 19 horas, Operário e Atlético Goianiense às 20 horas. Atlético Paranaense e Ferroviária. A gente achou que o Atlético Paranaense ia ser o bicho-papão dessa Série B. Tá mal, hein? Às 21h30 teremos Atlético e Curitiba. E às 21 horas e 35 minutos, Vila Nova e CRB. Não é 9h30, é tem que ser 9h35. 9h35. Não entendo Beleza? por que isso, mas deve ser alguma coisa de transmissão. É. Só pode, né? E na quarta-feira, dia 23 de julho, Chapecoense e Volta Redonda às 19 horas. Também na quarta-feira, Novo Horizontino, que depois do Vila Nova vai enfrentar o CRB, Novo Horizontino e Goiás, Cuiabá e América Mineiro, 9h30, Amazonas também 9h30 contra o Paysandu, e na quinta-feira, fechando a rodada 24 de julho, Botafogo de São Paulo e Criciúma, 7 horas, e Remo e Avaí, 9h35. Volta pra gente aqui. Vamos que procurar entender o porquê isso aí. também não sei, também Essa não é sei. direito de transmissão, tenho certeza absoluta É, disso. sempre a transmissão, né? É, já falamos de CSA, já falamos de CRB, agora Asa e Penedense. Asa empatou sua partida em 0-0 Tá classificado. e o Penedense continua a sua luta Pela por uma vitória. vitória. Coloca na tela a classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Asa classificadíssimo e garantido em primeiro colocado. Lagarto e Juazeirense também já garantido na próxima fase. E fica a briga ali entre Sergipe, Jequié e União. União que empatou em 1-1 com o Penedense. E o Penedense segue a sua A sorte do saga. Penedense é que não dá pra ser rebaixado. Se tivesse a Série Z, ele tava lá. Porque ele passou uma competição de 18 jogos e não venceu uma partida. Complicado. Ainda tem a chance aí, viu? Tem mais uma partida Tem aí mais para uma finalizar rodada, né? o Campeonato É isso Brasileiro aí. da Série D. Então Vamos vamos lá? vir agora, vamos sair da D, vamos lá pra Vamos cima. fazer um do Super giro. Jogador. Faz um Vamos giro. pra Série A, bota os gols da Série A pra gente. Tem muito Olha golaço, aí. viu? Já começa com um aí do Marinho de primeira, meu irmão. Chutaço, golaço. Rapaz, que golaço, viu? É, mas o Bahia empatou, viu? O lance aí ficou um pouco polêmico, Rodrigo Nestor. mas não pegou no jogador do Bahia, pegou no jogador do Fortaleza. Por O isso que Vasco ficou. Aí é o duelo de quem não ganha, né? É. O Vasco ficou apenas no empate com o Grêmio, o adversário do CSA nas 16 avos de final e agora o adversário do CSA nas 8ª de final da Copa do Brasil. Mira só, olha aí o Neymar, viu? O Santos de Neymar levou 3 coquinhos. Jogadaça do Gabriel aí, ex-CSA, viu? O Santos que ganhou do Flamengo e aí levou 3-0 do Mirassol. Foi literalmente do céu ao inferno. O Mirassol não veio pra brincar na Série A. E não. aí? E o Coringão? E aí? E o Coringão, Thales? Luciano, tá tão... Na rodada passada ele levantou É, as mãos, tava pulando ali na balançou. cadeira, agora ele tá quietinho ali, ó. Rapaz. Lucigol, 2-0, E o hein? Inter, que venceu o Ceará aí por 1-0, o Ceará mais uma derrota, perdeu pro Corinthians e agora perde para o Internacional, o que prova que é fácil ganhar do Ceará. Vitória, voltou a vencer, É, rapaz, a Vitória rapaz. ganhou, tá pensando o quê? Renato Kaiser. De um time que tá lá em Taça cima na de tabela, primeira. o RB RB Bragantino tá... E o brigando aí. Cruzeiro, rapaz. É, esse pô, o Cruzeiro. cabuloso tá cabuloso demais. É, Gabriel Barbosa fez gol, foi gol com bola rolando, Gabriel. Foi, uma foi e o outro foi de pênalti. Esse aí, o primeiro gol dele. Rapaz. E o segundo gol de pênalti aí do Gabigol, mais conhecido como Gabriel Barbosa. Não sei porque essas coisas, né? Mas tudo bem. E o Eduardo finalizou o placar aí 4-0 para o Cruzeiro. É Teve o gol do líder Caio da Jorge. Série A, viu? E Líder. o Sport, rapaz, fez protesto, ameaçou, mas isso não ganha jogo não. Cuiabano fez o gol do Botafogo. 46 do segundo tempo. E o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro em um jogo de 2 golaços Não, do olha, Hulk, viu? primeiro aí, Essa golaço. daí pode jogar a luva, que ninguém pega não. Mas o Depois o cruzamento, Palmeiras- Vitor Roque tentou de cabeça, bateu na coxa, bateu no zagueiro e entrou. A fase não é boa, viu? Mas deu contra, não foi? Foi, deu contra. O gol não foi pra ele, não. Caramba. Ou foi contra do Júnior Alonso. E aí ele disputa a bola, toca lá do outro lado. Pelo menos de assistência. Rola na área pra Maurício. não, fez a jogada. Fazer aí 3-1. Mas E no olha esse finalzinho. gol aí. Bota a cabeça na frente. Vai, Thales, segura aí. Essa. Ave Maria. E ele? Ou ele voltou, o Rapaz, artilheiro Que reverência. roteiro pra esse do Pedro, né, rapaz? O cara voltou depois de 2 jogos não sendo relacionado. Depois daquela coletiva do Felipe Luiz colocando o cara lá embaixo. Aí ele volta contra o ex-time. E quase no último minuto, já no finalzinho da partida,
Pedro faz o gol da Lei do vitória ex do nunca Flamengo. falha, Fábio. A única lei que não falha no Brasil é a lei do ex. Esse- Essa aí você pode... Teve no jogo da Série C com o CSA, teve no Flamengo agora. É a lei que nunca falha. É. Se tem Toda um rodada ex-jogador... Exatamente. Se tem um ex-jogador do clube, ele vai fazer gol, não tem pra onde. Com o Pedro não foi diferente. Então vamos olhar a classificação da Série A, ver. Olha aí o líder Cruzeiro com 33 pontos. Tem um jogo a menos, é verdade, o Flamengo. O O Flamengo tem um Flamengo jogo a pode menos. empatar aí com o Cruzeiro em número de pontos, mas o importante é que o Cruzeiro tá jogando mais bola que o Flamengo nesse momento. Não, hoje, né, neste momento, o Cruzeiro é o melhor time do futebol brasileiro. Exatamente. É o time que está mais agradando ali, né? E o RB Bragantino, que estava na briga também, se afastou um pouco por conta da derrota para o Vitória. E o Palmeiras está encostando. O Palmeiras está sempre lá. Tem 2 jogos a menos, né? É. O Palmeiras é aquela história, né? Que todo mundo fala, o Palmeiras joga feio, o Palmeiras não vai chegar, o Palmeiras, mas tá sempre ali brigando. O Palmeiras que É o tem tempo 2 todo. jogos a menos, então ele pode chegar até 29, até 32 pontos. Então já passaria o Flamengo, entendeu? O Palmeiras ele já pode passar o Flamengo e já ficar um ponto do Cruzeiro se somar 2 vitórias nesses jogos. E logo atrás tem o Botafogo. Dos 4 times que participaram do Super Mundial de Clubes, 3 estão aí dentro da zona de classificação da Libertadores. Só o Fluminense que está ali com 20 pontos, um pouco mais humilde nesse campeonato. Indo para a parte de baixo da tabela, vamos falar aí Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. O Vitória saiu da zona de Vitória rebaixamento. saiu, rapaz. Vitória com técnico novo, né? O Fábio Carilli. Aí vamos ver como é que vai ficar o Vitória agora aí. Mas Agora o Vasco... ganhar de 1-0 é lucro pro Vitória, é tranca pura. Ali viu? É É. desse jeito mesmo. E o Vasco tá aí beirando como sempre, né? Ô, Fernando Gosta, Diniz. viu? Gosta demais. Vamos ver os jogos da Série A? Próximos jogos, rodada vai acontecer durante essa semana aí. Coloca na tela, ó, jogo adiado aí. Grêmio e Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza, Vasco e Bahia. Esses times... Estão na Sula, né? Vão jogar Sul-Americana. Então, quarta-feira, 19 horas, Ceará e Mirassol. Se liga, viu, Ceará? Que o Mirassol não tá pra brincadeira não, viu? Fluminense e Palmeiras, 2 clubes que disputaram aí o Mundial. Corinthians e Cruzeiro, às 19h30. Corinthians, se segura. Vitória e Sport, às 21h30, na Bahia. Bom jogo. Clássico nordestino. Será que o Sport vai conseguir sua primeira vitória? Ou o Vitória vai conseguir se restabelecer realmente mais uma vitória, né? Exatamente. 2 vitórias seguidas. Santos e Internacional Será às que o Neymar vai 21h30. jogar 90 minutos? Bom jogo pra assistir esse aí, viu? Será que o Internacional Neymar no vai time. conseguir jogar os 90 minutos? Outro bom jogo aí na rodada, RB Bragantino e Flamengo. Jogo de 6 pontos aí. bom RB jogo. Bragantino pode empatar ali o número de pontos com o Flamengo. E finalizando na quinta-feira, né? Juventude e São Paulo, 7 horas da noite. Um jogo aí bom também para o São Paulo voltar a vencer, né? Como a Aí gente Série A. viu, tem jogos da Sul-Americana, né? Tem sim. Então vamos atualizar a galera aí dos Vamos jogos embora. da Sula pra Coloca ver. aí, Vamos focar nos brasileiros. Amanhã. O Vasco tenta o milagre 9h30 da noite. Rapaz, 4-0. 4 difícil, a 0 viu? contra o Independente Del Valle. Tá complicado, viu? O Vasco tenta o milagre em São Januário, 4-0 o primeiro jogo para o Independente Del Valle. Quem também joga na quarta-feira é Amanhã o Grêmio. ainda. América tem de amanhã? Cali e Bahia. Ah, verdade. Bahia que empatou em Eu não tinha 0x0. visto o Bahia. Bahia empatou em 0x0. Dificultou um pouco, mas o jogo tá aberto aí. Tá né? aberto, o Bahia 0 a 0. jogou melhor o jogo É. de vinda. E é isso. E Everton Ribeiro não joga esse jogo porque foi expulso no jogo de ida. Então, na quarta-feira teremos Grêmio e Alianza Lima 9h30. Reverter também um placar. Foi 2x0 2 a para 0 a com a Aliança. Mais tranquilo que o Vasco. Muito mais. O dobro. E o Atlético Mineiro na quinta-feira é o que tem mais chance de passar. Venceu fora de casa por 1-0. O Atlético Bucaramanga. Bucaramanga. Rapaz, não sabia não que o Felipe era cantor também. Conhecia É o outros, nome, não. né? Bucaramanga. Não dá essa sensação. Já dá esse ritmozinho, né? Rapaz, Sul-Americano. Então é isso. Você está atualizado, informado e totalmente ligado em tudo o que vai acontecer na semana e o que aconteceu na semana passada. Voltamos na sexta com tudo desmiuçado. Vamos falar aí do jogo do CRB amanhã, vamos criar mais expectativa e desmiuçar a semana do CSA e também aquecer novamente para o CRB, porque sábado já joga novamente contra o Novo Horizontino. Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui, até a próxima. Valeu, galera, obrigado pela audiência, até sexta. Valeu!